Mas e os filhos, Ana Paula? E os filhos? E os filhos? E os filhos? E aí, galera, beleza? Tudo certo? Nana Andrade aqui. Hoje a gente tem um convidado, a gente tem o H, o meu marido. Sou eu, salve! Hoje nós vamos nos apresentar, na verdade, mais ele, né? Eu já me apresentei no vídeo anterior, então se você ainda não me conhece, volta lá e aí você vai ficar me conhecendo melhor, tá bom? Bom, eu anotei aqui, pra gente poder ser mais dinâmico. Fala o seu nome, a sua idade, conta sobre você aí. Meu nome é Anderson. Aí a galera perguntar, Anderson com H, né? Eu andava com a galera, grafitava, pichava, andava de skate, né, e tal. E o que acontece? Os caras iam assinar, né, fazer a tag, né, assinar. E, meu, os caras tinham umas ideias muito loucas, Slick, né, Alenk, Diego, Simp, pá, não, tá. E meu nome é Anderson, eu escrevi Anderson, ficava um negócio horrível, cara. Aí eu escrevi Anderson Godoy, pior ainda, né. Aí Anderson Godoy Andrade, meu Deus, né, nome inteiro lá. E aí até que um brother meu, ele pegou e falou assim, mano, por que você não abrevia seu nome, né? Eu abrevi meu nome, abreviar o nome. Aí né, eu coloquei o A, o G e o A, H. E aí eu coloquei um Hzinho no final que é abreviando esse A, G, A. E aí ficou H, cara. E aí eu também tocava com meus irmãos, com a Nana, a gente, né, numa época, um tempo passado aí num mundo isso escuro. Eu sempre toquei bateria e percussão, e aí tocando muito, os caras iam chamar o H, então sobe no H, o H lá, chamou o H, então... E aí ficou H. Então, prazer, H. Tenho 39 anos, tô novo, sou um menino ainda. Que mais? Bom, anotei aqui. Como nos conhecemos? Como eu disse, detalhezinho de quando a gente tocava, nos conhecemos há quase, não tudo isso, mas quase uns 20 anos atrás. Ela tinha uma banda com meu irmão, o Elhão, salve Elhão. E eles tinham uma banda, tudo e tal, né, meu? E ela ia ensaiar em casa, né, na nossa casa que a gente morava lá. E na época eu tinha um relacionamento tudo e tal, mas eu acabei conhecendo ela lá. Vendo ela tocar, a gente se conhecia no bairro também onde ela morava, que eu andava de skate da galera, como eu disse, então eu colava lá, ela colava no meio da galera também de skate, né, era bem underground, era um tempo bem underground que a gente vivia, né, então a gente já colava lá, assim, já trocava ideia, tudo e tal, né, e ela me paquerava já, desde lá atrás, lá. O que mais? Como nós começamos a namorar? Louco. Eu estava vindo eu estava num momento bem ruim na minha vida, depressivo, precisava de mudança na minha vida, já estava vindo de tentativas de suicídio e tal, né? Tentei acabar com a minha vida e pá. Tava bem ruim, tava vindo de um relacionamento totalmente conturbado. E tanto ela como meu irmão, né, começaram a, creio eu que a orar por mim primeiramente, né? Mas começaram a dar uma força para mim, me ajudar. E aí nesse meio tempo, quando eu conheci, aceitei Jesus, né, na minha vida, foi bem louco, porque quando eu aceitei, ela já estava comigo, ela estava me ajudando muito, ela estava me mostrando, né, ajudando a me mostrar os caminhos do Senhor. E aí foi bem louco, porque quando eu estava vendo o que estava acontecendo com a gente ainda estava tendo um relacionamento, né, meio que mundano. E foi muito louco, assim, que Deus chegou num momento em mim e falou assim, beleza, mas você tá ligado que a fita é noivar, casar e servir a mim, né? Aí eu peguei, olhei e falei, não, demorou, porque se for pra ser com ela, porque eu já conheço ela há muito tempo, né? E eu sei um pouco da vida dela, eu não quero que... o meu desejo, a minha vontade era que ela não sofresse mais, não passasse mais por nada que ela passou. E muito menos eu pra mim, né? Então eu senti de Deus, assim, que se fosse pra ser, que se fosse a vontade dele, e não nossa. E foi bem louco que eu falei, então vai ser assim, ô Ana Paula, nós vamos noivar, casar e servir a Deus. Foi desta maneira. Foi assim, tá? Liso. Uau! No entanto que quando ele começou, na verdade, foi assim, eu já estava solteira, né, há um tempo, alguns anos na verdade, e ele já tinha saído desse relacionamento há algum tempo, né.
E aí eu tava indo trabalhar, eu parei no ponto de ônibus pra pegar o ônibus. Então é assim, quando eu era muito apaixonada por ele na adolescência, né? Então eu ia onde ele ia. Se ele ia numa festa, num ela sabia onde eu ia tocar, onde eu ia colar, onde eu ia dar de skate. Eu procurava, olha a louca, né? Meu Deus, agora olhando, né, dá um medo. Que medo, né? Mas aí eu queria ir aonde é de Deus. Mas era porque eu queria ser notada, entendeu? E eu pensava, o meu pensamento era esse, era assim, nossa, se o H me desse bola, meu Deus, eu largava tudo pra ficar com ele. Sei lá, ninguém se mola. Eu pensava assim. Então, eu tava indo trabalhar e eu tava num ponto, e aí, do nada... Quem que chega? Quem que cola? Quebrada. Ele chegou e aí ele olhou, aí ele, oi, tudo bem? Aí, o que eu fiz? Eu olhei pro lado e na hora deu aquele gelo. Só que era uma oportunidade de eu conversar com ele, né? Em todos os lugares que eu ia, no lugar que ele ia, eu não ia pra conversar com ele. Eu ia e passava tipo 20 vezes na frente dele pra ver se ele falava, oi, tudo bem? Mas ele nem olhava, nem falava comigo. E eu só gostava de ficar admirando, eu olhava e falei, meu Deus, nossa, como ele é lindo. E quando eu tive essa oportunidade, que foi no ponto de ônibus, eu simplesmente anulei isso. Ai, como me arrependo. Enfim, mas assim, ele falou oi. O que você fez quando eu falei oi? Na hora que ele falou oi, eu olhei assim, eu parei de respirar. Aí eu olhei pra frente, eu ia ignorar. E tava vindo um ônibus que não era o ônibus que eu ia pegar. Mas eu fiquei tão nervosa que ele falou assim, onde você tá indo? Aí eu falei assim, eu tô indo trabalhar. É que eu tô atrasado e tal, mas eu nem tava atrasado, tava indo adiantado, que eu ia comprar umas coisas no shopping. A Gamora aqui, ó. E aí, eu entrei no primeiro ônibus que veio, eu dei sinal, eu entrei, nem era o ônibus que eu ia pegar. Depois, quando eu cheguei no trabalho, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu não acredito, olha quem falou comigo, e eu não tava atrasada, eu tinha tempo pra sentar ali no ponto, conversar com ele um pouco, trocar o telefone, enfim. Você está entendendo? Não... A doida entra no primeiro busão que parou, só porque ficou com vergonha de mim. E aí? Ai, meu Deus, então, gente, fazer o quê, né? A gente precisa passar por essas coisas. Depois que passou alguns dias, na verdade, na mesma semana, ele me procurou na rede social. E aí ele me chamou, ele falou, oi, tudo bem e tal, depois daquele dia que eu te vi no ponto, né? Eu percebi que eu já tinha perdido seu contato, mas aí agora eu te procurei, te achei e tal. Tá tudo bem com você? E aí a pergunta que ele fez pra mim foi, aconteceu alguma coisa? Porque aquele dia eu fui falar com você e você entrou no ônibus, nem falou comigo direito e tal. E aí eu falei, né, não, eu tava atrasada, continuei com a mentira, né, mas hoje ele sabe que não é, eu já contei a verdade. Sim. Mas foi isso que aconteceu. E aí depois a gente começou a conversar bastante, eu ainda aconselhei, olha só pra você ver. Até umas horas. Que loucura. Eu falava assim, meu Deus, eu queria tanto que ele me desse uma oportunidade, né, que ele olhasse pra mim, porque eu gosto muito dele, o jeito dele e tal. E aconteceu tudo isso e isso nunca aconteceu. Só que, como ele estava muito mal, muito depressivo ainda, não pelo relacionamento que ele tinha, mas pela vida que ele estava vivendo, eu comecei a ajudar ele. Então, eu ia, conversava com ele. Eu falava assim, não, mas você não quer ler um livro, não sei o quê? Nossa, eu vou orar por você e vou te ajudar, vamos conversar, vamos, né, trocar uma ideia, vamos sair e tal. E eu querendo ajudar ele, gente, é sério, é muito sério isso. Foi pesado. Eu tinha a oportunidade, mas em nenhum momento... E vocês vão ver tanta história aqui ainda, gente. Mas em nenhum momento eu olhava e queria tirar proveito disso, né? Eu acho que o gostar dele e a forma com que eu vi ele como ser humano, como ele tem um coração muito bom, eu queria ajudar. E como ele estava muito diferente de quando eu o conheci, ele estava totalmente diferente. Ele sempre foi assim, se vestia muito bem, era estiloso, sempre alegre, conversando com muitos amigos. Tava zoado. Quando eu vi, eu não reconheci, porque ele parecia tipo quase um senhor, assim. Eu olhei e eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, não é o H, não é possível. O que tá acontecendo? Ele tá muito judiado, não, eu quero ajudar. Então, a primeira coisa que eu queria era ajudar, entendeu? Trazer de volta aquele H. Não, ele não é assim, não, vamos correr atrás, vamos reparar isso aí. E foi isso. Aí, depois que a gente começou a conversar um bom tempo, né?
E aí a gente teve o nosso primeiro encontro, né? A gente não tinha se encontrado ainda, a gente ficou um tempo ainda, né? Uns meses, mais ou menos, uns 3 meses conversando. Acho que foi isso, né? Ficou. E aí ele me chamou pra sair. Ele falou, ó, vamos, né, comer alguma coisa, uma porção, alguma coisa Que lá. luta, Falou viu? num lugar lá, tipo era tipo um lounge, assim, um barzinho. Um lounge. Lounge. Aí eu falei, tá bom, vamos. Meu, eu acho que eu troquei de roupa nesse dia, acho que umas 5 vezes. E aí o bar, né, esse lugar, essa lanchonete, ele fechava, tipo, era 3 horas da manhã que fechava. Não. Não? Não. 2 horas da manhã fechava, eu acho. Era um pouquinho antes, assim, né? O horário que fechava porque era final de semana. Então, eu tava, tipo, desde as 9, assim, porque eu tinha saído do trabalho, desde as 9, tipo, trocando de roupa. E ele me mandando mensagem, ele, ó, tô aqui. Aí eu ficava assim, então Que eu hora acho que hora que eu cheguei lá no pico? acho que você chegou umas 7h30, sei lá. Eram 8 horas, mais ou menos, eu cheguei lá no bagulho. E ele ficou me mandando mensagem, olha, tô aqui te esperando. Eu falei, então, acho que eu vou atrasar aqui no trabalho, só que eu já tava saindo. Acho que eu não vou conseguir e tal, não sei o quê. Só que nisso, eu já tinha saído do trabalho, eu já tava experimentando roupa. Eu não conseguia sair, eu tava com muita vergonha, sabe? Não tava acreditando naquilo. E aí ele falou assim, ó, seguinte, eu não vou sair daqui enquanto você não chegar. Meu, eu cheguei lá, acho que... Eu tava lá desde as 8 horas. Que hora que você chegou lá, ô Ana Paula? Eu acho que eu cheguei meia-noite, quase 1h da manhã. Era quase 1h da manhã, umas 10 para 1. Não tinha nem muita gente lá. Tava eu, o dono do lounge, né? Pá, já desligando o som. E não era tanto assim, não. Mas assim, a gente sentou ali, eu super nervosa. Meu, e a gente começou a conversar. A gente conseguiu conversar um pouco. A gente conseguiu. Aí fechou o bar, fechou o lounge. Calma aí, antes de fechar o lounge, ele fez uma coisa ali pra mim que foi assim, fundamental. E que na hora que eu olhei eu falei, meu, eu nunca tive isso na minha vida. E foi algo que foi muito trágico pra mim nos outros relacionamentos que eu tive. Que é o quê? O celular, né? Tem muito casal, eu não sei você que tá assistindo, eu não sei se você tem alguém, conhece alguém ou já passou por isso. A pessoa que tá com você, ela não deixa você ter acesso ao celular. Já conheci pessoas que deixavam, mexia, colocava senha assim, né, com o dedo e tal. E depois desligava a tela e passava a camiseta na tela e tal, assim, pra não ficar a marca do dedo, pra esposa, namorada, enfim, não ver. Passado, né? Então eu tinha isso na cabeça, porque fizeram isso comigo, não deixavam eu ter acesso com o celular, escondia, enfim, né, toda essa coisa toda. E o que aconteceu? Nessa noite que a gente tava comendo ali, ele falou assim, não, eu tenho umas fotos, a gente tá falando de tatuagem e tal, ele tem umas fotos e tal. Ele deu o celular dele pra mim. Aí eu falei assim, não, mas me mostra. Ele, não, eu não tenho problema nenhum de mexer no meu celular, tá? Isso aqui Pode ver, pode mulher. ver, não tenho nada a esconder, pode ver. E aí ele começou a abrir as coisas assim, sabe? Tipo, começou a abrir tudo, meu, imagens e tal, a galeria. Eu comecei a olhar assim, eu falei, caraca, ele não, tipo assim, né? Ele não, nossa, eu tô até tremendo, é muito emocionante. E aí eu comecei a ver, né, ali as imagens e aquilo ali mexeu comigo. Naquele momento eu olhei e falei assim, gente, pelo amor de Deus, um cara que eu já sei que é maravilhoso, né, o que eu conheço. Mas agora ele tá sentado comigo, eu tô partilhando uma mesa com ele. A mesa, então, é intimidade ele já. E ele já deixa eu ter acesso ao celular dele dessa forma, um homem fazendo isso. E aí aquilo ali, tipo, aí roubou meu coração de vez, assim, sabe? E aí? Como que foi? Bom, aí a gente começou a se relacionar, né? A gente continuou com os contatos e tudo mais. E nesse dia rolou o primeiro beijo. Rolou o primeiro beijo. Rolou o primeiro beijo. Cagando já a vida já desde o começo, né? Foi. Foi muito engraçado porque eu tava tão nervosa, eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu ficava olhando pros lados, assim. Desviado, né? Eu olhava... É assim mesmo. Eu olhava pros lados, assim, ficava olhando pra avenida do nada, gente, que loucura. E aí chegou o momento que ele olhou, assim, pra mim e ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem outra coisa melhor pra você olhar, não? Pega! Aí eu fiquei vermelha, né? E aí eu fiquei meio sem graça. Vermelha, roxa, rosa. Aí ele foi e me beijou. E aí foi isso que aconteceu. Nesse dia que a gente terminou essa noite,
ele já, sem enrolação, ele já falou que queria namorar, né? E que era sério, que gostava de mim e tal. Que eu não tinha entendimento, mas eu já queria algo sério. Não queria perder meu tempo. Que naquele momento ele estava me conhecendo melhor e que ele se surpreendeu da mulher que eu sou, né? E aí foi exatamente o que eu pensei sobre ele. Aí posso falar? Pode. Aí a gente começou a colar no bola, né? Como eu disse, eu já tinha isso em mente, em alinhar minha vida com ela, alinhar a nossa vida, enfim. E eu já conheci o bola e tal, de muito tempo atrás, mas nunca tinha firmado, né? E aí foi quando, como eu já tava nesse tratar aí e tal, né? Já tinha, antes da gente ter dado esse beijo e tal, eu já tinha sido tocado por Jesus, né? Ele já tinha me achado, saca? Ele me achou, pá, né? Deu uns 2 socos na minha boca e pau. E aí o que aconteceu? Então eu já tinha uma direção, né? E aí quando aconteceu da gente, a gente começou a ir, aí graças a Deus vieram líderes, né? Direcionados por Deus na nossa vida e já deram direção, mano. Seguinte, santidade, pá, nós dois morando, eu fui morar com ela, na casa dela, da mãe dela. A gente começou a morar junto, como a gente já tava tendo um relacionamento mundano, né? A gente morando junto, no mesmo quarto, dormindo na mesma cama, em santidade. Quem conhece a gente tá ligado. Santidade. 6 meses e meio, quase 7 meses. Por quê? Pra Deus dar a data do nosso casamento, pra gente... A gente já tava noivo, pra gente casar, né? E mandar bala, né? E quebrar, e fazer a fita toda aí, todo o processo. 6 meses e meio, foi muito louco. A gente começou... Depois ela conta os detalhes, mas assim, a gente começou indo no monte, né? Pra orar, trocar uma ideia com Deus lá no monte. E nessas aí da gente pedir a data. Pode contar essa, né? Rapidão. Pode. A gente orando, a gente sempre ia no monte que tem no nosso bairro aqui, muitos conhecem. E lá, mano, na época tinha umas árvores, antes de separar lá, cortar os caras lá, pá, tinha umas árvores e elas tinham uma plaquinha de metal cravada nelas, tá ligado? E a gente nunca tinha prestado atenção, eu e ela. E a gente indo lá, sempre no mesmo lugarzinho, na árvore e tal, né? E a gente orando, pedindo a Deus a data. E aí nessa gente moscando lá, ela lá, né, trocando ideia com Deus, né? Que tipo assim, ela troca ideia com Deus lá com ele, né? Ela começa, Senhor, bum, ela, né, profeta embaçado. E aí Deus já revelou pra ela assim, então, a data tá aqui, ó, bum. Ela olhou pra cima, assim, ó, ficou olhando pra cima, olhando pra ela, o que você tá olhando pra cima? E ela, não, Deus tá mostrando a data do nosso casamento ali, tava na árvore, assim, ó, 15/12. A gente tava em 2000 Foi 2015. 2015. E aí tava lá, então, 15/12, daquele ano, de 2015. Aí eu olhei e falei, sério? Ela, não, sério, Deus deu a data, é essa, pá. Fechou então. Fechamos a oração, trocamos uma ideia, né? Pá, o céu tremeu, fogo pra todo lado, show. E fomos embora. E aí como nós dois, né, estávamos desempregados, olha que fita. Aí a gente foi ver o nosso casamento, vamos casar então? Vamos lá no cartório. Fomos lá no cartório, aí a gente fez do jeito mais fácil que tem. Modo pobreta? O mod pobreta lá, né? Demos 20 conto, né, sei lá. E o computador gera uma data. Aleatória. Durante a semana ainda, gente. A gente foi lá num dia, ele falou, então vou apertar o botão Enter aqui, ele vai, né, e pum, vai dar a data aí, vocês vêm aqui, a gente fechou. Só que a gente tinha esquecido da data que Deus tinha dado, né, e beleza, aí nós lá, pá, né, aí eles, vocês assinam, já assinamos o papel tudo tal, né, ele então, e a data é essa aqui, ó, bum. Mano, na hora que o cara deu o papel na minha mão, na mão dela, mano, nós começamos a chorar dentro do cartório, mano. A data que o computador deu, o bagulho rodando. Deus deu atrás. A data... Que data que era? 15/12. Cê é louco. Meu Deus, nem Salomão em toda a sua glória teve uma... né? Cê é louco. E aí a gente casou, dia 15/12, foi bem louco, né, no cartório. Altos acontecimentos, sai rasgando, quase sendo atropelado. A Gamora aqui de novo. E tal, isso aqui é o Bruce, tá, gente? Olha o Bruce. Ele é vergonhoso. É chato, né? E foi isso, né? Foi. O nosso casamento, na verdade, ele foi a data que realmente Deus preparou. Total. Foi do jeito que ele quis. Total. Afinal, a gente não estava trabalhando.
E Deus preparou pessoas assim para nos abençoar nesse dia, Foi né? louco. Fomos abençoados com tudo, Foi buquê, louco esse vestido, corte de cabelo, o salão, a comida, meu, foi tudo. Até a fotografia, Louco. foi tudo, foi tudo abençoado, foi tudo feito por Ele, né? E foi um lugar pequeno, acho que a gente tinha, acho que chegou a 30 convidados, Foi né? 30, foi muitas pessoas, de um apartamento. Meu, mas foi muito lindo, sabe? Foi maravilhoso, não tinha como ser de outra forma. Então foi tudo preparado por Deus e é muito bom viver, né? Sobrenatural. Sobrenatural, Sério? as coisas que Ele tem pra nós. Amém. Esse testemunho, essa é a nossa história, né? Lógico assim que tem muito mais depois desse casamento, né? E aí o canal tá aqui pra isso, eu vou contando pra vocês. Propósito, eu vou gente, com vocês. Eu vou partilhando com vocês. Mas é isso, essa é a história. E o que acontece? Depois, sempre tem aquela. Não tem aquela tia que fala assim, quando você tá solteira, vai casar quando? E os namoradinhos, que não sei o quê. E os namoradinhos? Tem, né? Toda família tem. Então, a gente começou a namorar, né? Depois a gente casou e tal. E a pergunta agora. A pergunta agora é. E os filhos? E os filhos, gente? Meu, Esse ano a gente completou, no meio de uma pandemia, 5 anos de casado. Estamos há 7 anos juntos, né? Então... 7 anos juntos, 7 anos praticamente na igreja, né? 5 a gente casado, né? Os 2 ali no começo a gente estava ali, Deus trabalhando pesadamente, né, em nós. Mas e os filhos, Ana Paula? E os filhos? E os filhos? E os filhos? Bom, sobre isso eu vou fazer um vídeo específico porque é um assunto bem delicado, é bem tabu assim, né? Então, ó, já fica ligado, hein? Curte, compartilha, toca o sininho, a fita toda aí, passa pros irmãos porque vai vir história, hein? Gente, eu tô rindo, mas é verdade. Então, se você tá gostando do canal, compartilha, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Dá um like aí se você gostou. Manda pra sua amiga, manda pro seu amigo. Comenta aqui também. E também se vocês tiverem alguma dica de algum assunto que você, de repente, seria interessante a Nana abordar esse assunto. Lança nos comentários aí. Pode mandar aqui nos comentários que eu vou ler e eu vou responder vocês. Tá bom? E é isso. Fechou? É nóis, família. Um beijo, gente. Tchau. Salve quebrado. Falou!